Boa noite, salve Maria. Sou Anderson da Diocese aqui do Campo Limpo. Eu faço o Cenáculo Mariano, Maria Totus Tus. E eu quero fazer essa live aqui com vocês. Pedir muita intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, de São Rafael, São Gabriel. E nossos anjos da guarda nos protejam também e ajudem nessa live. Uma coisa que eu quero partilhar da minha vida com vocês, que eu estou passando hoje. Lembrando, não é pedir dinheiro, situação financeira, não é nada disso. Se bem que estou precisando que você reze pela minha vida profissional para conseguir um emprego, sim. É muito mais importante do que isso. Não que isso seja importante. Por que é algo mais importante do que ter dinheiro, que trabalhar? Por quê? Existe algo mais importante do que isso? Sim, a nossa salvação. A nossa salvação, ela não tem preço. Aliás, pagou um alto preço Ele por nós na cruz. Por isso eu peço que vocês compreendam. Talvez o que eu vou falar aqui seja o que você esteja passando, ou pode passar um dia, com a permissão de Deus, ou já passou, ou conhece alguém que esteja passando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Nossa Senhora te proteja, cubra com o seu manto de amor. Eu vejo uma pessoa aqui, Edmilson, salve Maria, irmão. Compartilha, joga nos grupos, boa noite, salve Maria. Eu peço muito a atenção de vocês, fiquem nessa live que é muito importante que eu vou falar aqui. Vai ser muito importante mesmo. Sobre confissão. Às vezes as pessoas confessam e não se sentem perdoadas. Continua aquela acusação. E isso é grave, isso é perigoso. Muito perigoso isso. É o que eu estou passando hoje. Confessei hoje, mas estou passando até agora por um sentimento de culpa, sentimento de acusação. E isso é muito grave. Porque eu sei que isso vem do demônio. Isso vem de Satanás. Porque Deus é puro amor. Quando nós buscamos a sua misericórdia, Carlos. Essa é a artimanha do demônio. Grande artimanha de Satanás é nos tirar do caminho de Deus de todos os jeitos. É nos tirar de alguma forma da graça. É nos tirar de alguma forma a nossa salvação. Que a gente venha desistir da nossa salvação, da salvação da nossa alma, de buscar o Senhor. É a artimanha do demônio. Eu tenho uma passagem da Bíblia aqui para ler, quero esperar aqui chegar mais gente. Eu estou compartilhando enquanto isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É para você essa live também. Talvez você já passou por isso, ou esteja passando por isso. Sim, Edmilson, isso é verdade. E vamos ler essa passagem da Bíblia enquanto as pessoas não vêm. Eu não sei se vai ter mais gente. Eu deixei avisado. Deixa eu jogar aqui mais outros grupos. Bom, as pessoas, eu leio de novo qualquer coisa se as pessoas aparecerem. Eu não quero demorar muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peço que você compartilhe, joga nos grupos, chame as pessoas para vir rezar junto.
porque eu creio que vai ser muito importante para você. Talvez você esteja passando por isso, talvez você já passou por isso e desistiu, cedeu à tentação do diabo. Talvez você possa passar um dia por isso. E se quando passar por essa situação, você já esteja liberto, consciente do que é a tentação do diabo. Eu vou ler aqui a passagem, capítulo 8, versículo de 1 até, eu acho que até o 10, se não me engano, ou 11 até o 10. João capítulo 8, versículo de 1 a 10. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Fica aqui nessa live, compartilha uma coisa que eu estou vivendo hoje na minha vida. E vou compartilhar com vocês porque muitas pessoas passam por isso. Satanás quer nos roubar a nossa alma, de todos os jeitos. De todo jeito. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ele voltou ao templo, e todo o povo aí ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que as mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus levantou-se e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando os mais velhos. Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali, no meio. Jesus então levantou-se e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém te condenou? Você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não te condeno. Pode ir e não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa caminhada que nós vivemos, tem pecados que nós sempre levamos no confessionário. Eu não sei qual é a razão, não sei porquê, se é um espinho, ou se é relaxamento, ou porque não quer mudar. Eu não sei, não posso julgar ninguém. Eu conheço as minhas fraquezas e às vezes eu levo os meus pecados, e tem pecados que nós vamos levar sempre à confissão. Deus perdoará sempre, porque Ele quer ver a nossa luta. Se vocês desistir, como é que Deus vai perdoar? Se entregar ao pecado. Hoje eu confessei, com o sacerdote. Eu sou macaco velho, gente. Uma caminhada de igreja não é de hoje, desde 98. Tudo bem que eu passei uns 7 anos fora da igreja, mas eu fiquei quase 10 anos dentro da igreja, então aprendi de tudo, como confessar, e hoje mais ainda. Sou macaco velho nisso. Sempre confesso, eu sei o valor da confissão. Eu sei que Deus perdoa, mas vem uma tentação tenebrosa hoje sobre minha vida. Deus não te perdoou. Você confessou, você vai cair de novo. Desista. Olha, você não vai conseguir. Deus não te perdoou. Essa é uma das piores tentações do inferno para uma alma. É fazer acreditar que Deus não perdoou ela.
Gente, para sentir perdão de Deus não é necessário sentimento. Não é necessário sentir sentimento. Ai, me sinto perdoado. Não. É acreditar. Tudo é pela fé. O sacramento da confissão, o sacramento, a gente não vê Deus ali através do sacerdote, mas é persona Christi. Ele tem essa autonomia que a igreja confiou a ele, que Deus confiou aos homens, uma vez consagrados a sacerdotes dele, do Altíssimo. Sacerdote da igreja católica apostólica romana, mãos ungidas, para celebrar a missa e perdoar os pecados dos seres humanos, assim eles arrependidos, buscando o arrependimento e a misericórdia de Deus, através do sacramento da reconciliação. O demônio, ele odeia isso. Existe um espírito maligno chamado espírito mudo, que ronda os confessionários. Nós não temos vergonha de pecar. O demônio nos dá coragem de pecar, mas ele não dá coragem de se arrepender e de você soltar, vomitar de volta para ele aquela sujeira que você comeu dele, aquele prato de comida que é o pecado sujo que ele te ofereceu e você comeu. Ele não quer que você devolva para ele. Na confissão nós devolvemos para ele, levamos o nosso pecado para o quinto dos infernos. Jesus leva. E a tentação de Satanás é fazer que você não se sinta perdoado. Não leva a fé por sentimento, porque senão você não fica na igreja. A fé é um meio de crer por aquilo que não se vê, capítulo 11 em Hebreus. Mas a tentação do inferno, ele vem com tudo. Olha, você pode ter 30 anos, 20 anos, quanto mais tempo de igreja, parece que é pior a tentação. Porque tem pecados que você confessa sempre, e o demônio coloca um sentimento de fracasso no seu coração, que você no seu apostolado não vai para frente por causa disso, que você não vai conseguir, não é para você, a sua vidinha vai ser isso. Tudo balela, tudo é tentação do demônio para nos arrastar para o inferno, para que nós caiamos no pecado do desânimo, fraquejar. E quantas pessoas estão indo embora da igreja por causa dessas tentações tenebrosas? Eu falo para você, é tenebrosa. Muitas pessoas desistem. Irmão, Deus sabe da sua luta, Deus sabe dos seus pecados, Deus conhece o seu coração, muito mais que um sacerdote, muito mais que você mesmo. Não se entregue às tentações do diabo. Você confessou, está vindo acusação, clama pelo sangue de Cristo. Olha para a cruz e fala: eu creio na vossa misericórdia. E o Senhor sabe das minhas fraquezas. Antes mesmo de eu cair, o Senhor já sabia que eu ia cair. O Senhor sabia que eu ia fraquejar. Agora, claro, devemos buscar uma solução de evitar os certos pecados, sempre os mesmos pecados. Falta de vigilância, rezar mais, vigiar mais, jejuar mais, ler mais, retirar mais para Deus. O querer é poder. Eu posso. Eu quero, eu posso e vou fazer isso. Com as minhas forças, mas principalmente com a graça do Espírito Santo, com a graça de Deus, por intercessão de Nossa Senhora. E todo o espírito maligno de autocondenação na minha vida cai por terra. Vai embora da minha vida, Satanás. Você é condenado, eu não. Porque eu confessei, eu fui lavado pelo sangue de Cristo. Você não tem autonomia de me acusar. Pequei mesmo, eu sou humilde de confessar. Eu pequei, mas você não tem essa graça da humildade, o diabo. Você é um condenado. O demônio odeia pessoas humildes. Desculpa, gente, até minha garganta tá zoando. O demônio, se tem um tipo de gente que Deus odeia, que aliás que o diabo odeia, que Satanás odeia, é pessoas fervorosas da oração e que tem uma grande humildade, que dobra o joelho, se humilha na presença de Deus. O demônio não suporta pessoas assim, ele se afasta. Assim foi Padre Pio, assim São João Maria Vianney,
Assim foi todos os santos da igreja. Venceram o demônio com oração, com jejum, aceitando a cruz de cada dia e com a humildade. Que é pecador, mas reconhecendo que muito maior é a misericórdia de Deus. Muito maior é o amor de Deus por mim. Essas tentações são tenebrosas, meus irmãos. Chega da angústia, a de choro. E olha que, claro, que faz parte da vida do cristão chorar, mas é uma coisa tenebrosa, uma acusação, uma coisa que você não, às vezes não parece não ter nem força de rezar, nem de olhar para a cruz. E olha que mesmo confessado, eu não conseguia soltar uma palavra para o padre. Eu estava de máscara, tirei a máscara, o padre não estou conseguindo te ouvir. Gente, parece que uma coisa não confessa. Vai embora, vai embora. É tenebroso. O padre falou, confessa, meu filho. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te perdoar, sinal de humildade. Se você veio confessar porque você quer mudar de vida, está sendo humilde. Abraça, não desista. Aí eu soltei os verbos. Os mesmos pecados. E o padre falou, não tenha vergonha. Venha confessionário. Caiu, volta imediatamente. Mas muda de vida. O sinal de você buscar o sacerdote, mesmo que for o mesmo pecado, é sinal de humildade. Deus está vendo que você está lutando contra aquele pecado. Agora, claro, gente, saindo da confissão, vamos procurar melhorar. Cair menos, até se libertar dele. É a tentação do demônio. Se você está nessa situação, meu irmão, não olha para o pecado, não olha para a acusação que vem do demônio, olha para a misericórdia. Senhor, eu errei. Muitas vezes errei os mesmos pecados, mas eu sei que o Senhor está sempre preparado para me perdoar, porque o Senhor me conhece. Afasta de mim, Senhor, o acusador, o demônio, que me condenas. E que já é condenado por tu, Senhor. Já está condenado, porque o Senhor morreu naquela cruz, foi por mim, pela minha salvação. Por isso, Senhor, me liberta das acusações do demônio. Porque o Senhor poderia sim me acusar, mas porque o Senhor morreu por mim. Porque o Senhor é por amor. Me dê a graça de alcançar o seu amor, de ser santo. Gente, verdadeiro santo não é aquele que para de pecar, é aquele que luta contra o pecado. Esse é o verdadeiro santo. Ele errou, confessa. Ele não aceita a vida de pecado, ele não aceita. Eu não aceito esse pecado na minha vida. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu vou amar a Deus. Eu vou conseguir, pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelos méritos do sangue de Jesus Cristo derramado naquela santa cruz, eu sou mais que vencedor. Você tem que declarar isso diante de joelho da cruz do Senhor, ou diante do Santíssimo, diante da alguma imagem de Nossa Senhora, pedindo a intercessão dela. Eu sou muito mais que vencedor, porque não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Ele me garantiu isso. E eu vou lutar até o fim. Você tem que ter forças. Como diz o Senhor, sejais violentos consigo mesmo. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Resisti às tentações e ela fugirá de vós. O demônio. Quantas pessoas católicos que deixam de confessar porque tem vergonha? O demônio joga uma vergonha, uma coisa absurda. O demônio não quer que ninguém se confessa, porque ele sabe o poder que tem a confissão, a graça que é se confessar diante do sacerdote. Quando o sacerdote ele fala, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só ele fala, eu te absolvo de todos os seus pecados, acabou. Não importa qual o pecado do padre, não importa o que ele vive, se ele te atender a uma confissão, e ali ele falar, eu te absolvo dos teus pecados, pelo poder do santo sacrifício de Cristo, pelo sangue derramado naquela cruz, o Senhor te derrama e te lava
e derrama todas as graças e te lava. Imediatamente é um exorcismo que acontece ali. Um demônio é expulso de uma alma, porque ele entra através do pecado mortal. E uma vez você está arrependido e com o pecado mortal, desculpa, você recebe um exorcismo. Os demônios são obrigados a sair da sua vida, porque é fechada a brecha. Quem vai reinar só Deus, o Espírito Santo. Um sacerdote exorcista pode perguntar para qualquer padre exorcista. A maior exorcismo que possa existir e ser celebrada pela Santa Igreja é quando um pecador dobra o joelho diante da confissão. E pode ser o pior pecado da face da terra. Se ele se arrepender, Deus perdoa. E ali os demônios são obrigados a ir embora daquela alma. Porque quando o padre fala, pelo ministério da igreja, eu concedo o perdão e a paz, e eu te absolvo. Pelo ministério da igreja, pela autoridade do fundador da igreja, que é Jesus Cristo, pela sucessão apostólica, pelo ministério e o mistério da confissão. Quando o padre fala, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o exorcismo na hora. Não fica um demônio na vida daquela alma. Tanto que muitos casos de pessoas que não é exorcismo. Pode estar o maior demônio. Eu já fui da intercessão. Na época que eu era de um grupo de oração, que era da intercessão, tinha manifestação diabólica terríveis. Nós repreendia. Mas o Senhor dava discernimento. Nós rezava em cima daquilo ali. E Deus falava, é caso de confissão. Não leva para o padre exorcista. Às vezes acabava levando o padre por experiência. Falei, meu filho, o caso dele, eu vou conversar com ele, mas o caso dele não é exorcismo, é uma confissão. Fazia a confissão, acabava a manifestação diabólica na pessoa, o demônio era expulso. Eu lembro de uma pessoa que era homossexual, mexia com o espiritismo, ela saía. Ela saía. Só faltava, ela ficava só com a nuca e o calcanhar no chão. É verdade, hoje é raro, mas tem. E toda vez que nós rezava aquela pessoa, aquele rapaz homossexual e espírita, tinha mexido com isso. Os cães que estavam nele. Era bravo. Era bravo. Sim, algumas pessoas são surdo psicólogo. Precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra. E os pais são estudados para isso. Eles levam, né? Mas tem casos que é confissão. Para acabar a manifestação. Depois passar um psicólogo. Quando o Cristiano está falando aqui, é verdade. Os pais orientam sobre isso. Até obrigado por porque eu estou falando mais espiritual, né? Mas existe sim, muitas vezes o padre até orientar para o psicólogo católico, passar para o psiquiatra, porque é de Deus. Mas eu lembro que essa pessoa tinha que levar ele para a confissão. Só que quando ele caía, a gente sabia, manifestava de novo. Quando eu confessava, sumia. E existia casos assim. Então o demônio, o espírito mudo, ele ronda o confessionário, porque ele sabe do poder que tem a confissão, gente. Se você confessar hoje ou amanhã, se você confessar, seja qual for o pecado mortal, e se você verdadeiramente está arrependido, aquela confissão verdadeira, arrependimento, e você morrer, você está salvo. Você vai passar por purgatório, mas as almas do purgatório estão salvas. Gente, o poder que é o mistério da confissão, um sacerdote católico, apostólico, romano. Sim, a pessoa tem que querer se libertar pelo passo da confissão. É um querer dela. Existem também casos que os padres falam, são os padres exorcistas, que o Deus é a permissão de Deus, que às vezes o diabo nem vai embora. De todo mal o Senhor tira o bem maior. Mas a tentação do demônio é grande
de não deixar você ir ao confessionário. Esse ano ainda eu estava na fila da confissão, eu lembro. Uma mulher, tinha uma filha, tinha umas imagens, no momento de vai rezar lá. E ela foi na fé dela, rezar porque diante da imaginação Aparecida. Que bom. Ela falou, eu não vou cortar a vida que eu não vou confessar não. Eu falei, pode ir, uma senhora, se a senhora quiser. Faz 70 anos, ela falou pra mim, 60 anos que eu não confesso, 60 anos que eu não comungo. Eu falei, a senhora vai ficar aqui e confessa agora. Como é que você vai salvar a sua alma? Eu falei, na hora. Como se salva? Como vai se salvar 60 anos sem confissão? Sem comungar? Como vai se salvar? A igreja, gente, quando ela fala, ao menos na Páscoa, a confessão e comungar, pelo menos você tem que fazer isso. Agora, se você fica 1, 2, 3, 4 anos, já pecou contra o mandamento da igreja. Se morrer sem confissão em estado de pecado mortal, vai morar no inferno. Isso é bíblico, isso é doutrina, isso é magistério da igreja. Jesus não é mentiroso. Olha o evangelho de hoje, de sábado, dos talentos. Alguns talentos multiplicaram por uns, outros trouxeram mais talentos. Você viu o evangelho de sábado? Falava sobre talentos. E aquele que não produz talentos, não produziu, foi jogado na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. É o inferno. Você se converteu, você recebeu o batismo no Espírito Santo, você conheceu Jesus Cristo. Nessa caminhada, a partir do momento que você conhece, não quer dizer que você nunca mais vai pecar, que você nunca mais vai cair. Você vai cair sim, você vai cair mortalmente até. Tudo é permissão de Deus, porque do mal o seu tiro é bem maior. Mas se você cair em pecado mortal, ali está pronto Jesus, através do sacramento da confissão, preparado para te absolver de seus pecados através do sacerdote. Mas o mesmo pecado. Luta contra esse maldito pecado na sua vida até o seu último suspiro. Mas lute, porque o Senhor vê a nossa luta. Deus dá a graça e a luta é nossa. Não desista. Acusação, não tem mais jeito. Não, isso que não tem mais jeito é coisa do demônio. Ele não tem mais jeito. Você pode rezar por ele, pela conversão dele, que você vai perder tempo. Os anjos não voltam atrás das suas escolhas. Uma vez que os anjos escolheu ficar contra Deus, eles não conseguem mais voltar. Por isso que há uma inveja de nós que eles têm, um ódio do demônio. Gente, o demônio não mata os seres humanos porque Deus não permite. Deus não permite. Mesmo aqueles que não creem nele. Porque o amor de Deus é incondicional. Deus espera sempre que um dia aquele pior pecador se converta e venha para os braços dele. Até o seu último suspiro. E quando você estiver vivo, e quando você estiver nessa terra peregrinando, luta contra o seu pecado, confessa. Você sabe como você vai lutar? Rezando, jejuando, Eucaristia, confissão, leitura da Sagrada Escritura, ler livros, consagração a Nossa Senhora, Rosário, Santo Terço. Caiu, levanta. Caiu, o levantar é de Deus. Não se sinta vergonha, padre, irmão, mesmo pecado. Não interessa. Deus está ali para te perdoar, Ele conhece o seu coração. A acusação vem do demônio. As acusações vêm de Satanás. E quem é ele para nos condenar? Me diga. Quem é ele? Quem é o demônio para nos condenar? Ele é o condenado. Ele quer que nós se igualamos a ele. O ódio do demônio que ele tem para os seres humanos é terrível. Como falei agora há pouco, só não mata os seres humanos, os pecadores, os ímpios. Até quando nós caímos em pecado mortal, se por acaso nós caímos, o demônio não mata a gente naquela hora, porque a misericórdia de Deus. O demônio não age no mundo sem a permissão de Deus.
Por que Deus permite? Porque as pessoas escolhem ficar com Ele. Na livre-arbítrio. Quantas pessoas que conheceram Jesus e desistiram? E quantas pessoas que nem crê, tira sarro? O que Deus pode fazer? Deus não quer que as pessoas venham por obrigação para amar a Ele. Ele quer que venha espontânea vontade de querer. Com a sua humildade, reconhecer com sua humildade que Ele é o Senhor. Deus dá livre-arbítrio. As escolhas quem faz é nós. E as consequências, elas vêm. Quanto tempo você não confessa? Não precisa falar para mim. Qual foi a última vez que você confessou, você? E por que você não confessa mais? Você acha que não tem jeito? Tem. Confessa. Mas é o mesmo pecado. Não interessa. Deus, no dia do seu juízo particular, Ele vai olhar você no livro da vida. Nossa, Ele lutou contra o pecado. Ele confessou até o seu último momento da sua vida. Últimos dias Ele confessou. Ele lutou. Ser santo é lutar contra o pecado, não é parar de pecar. Tem pecados que nós paramos, sim. Conseguimos ficar sem. Muitos pecados que eu cometi no meu passado, eu não cometo mais hoje. Mas tem outros que é um espinho na minha vida, que eu tenho que aceitar, ser humilde. Eu falei, eu tenho um espinho, eu tenho esse pecado, Senhor, mas o teu amor é muito maior. E quando o meu diretor espiritual falou, e quando você estiver vindo aqui no confessionário confessar comigo, ou seja, qual for o sacerdote, o meu padre, o meu confessor, ele falou para mim, Anderson, enquanto você estiver vindo aqui, buscando em outro lugar confissão, Deus não vai desistir de você. E nunca vai deixar de perdoar você. Agora, se você desistir dele, só lamento. Mas não vai ser ele assim mesmo, ele não vai desistir de você. Você sabe qual o preço da sua vida, da sua alma? Ali, ó. Olha o preço da sua alma. Quanto você vale ali? Particularmente eu, você. Ao quanto nós valemos aos olhos de Deus. Deus amou tanto o mundo e colocou seu filho para morrer naquela cruz suspenso. E o documento do exorcista de Roma falecido, Gabriela Morte, coisa assim. O momento onde o demônio fala que Jesus ficou um vermezinho pendurado naquela cruz. E para eles foi terrível. Porque Jesus se humilhou a tal ponto para a salvação minha e sua, e daqueles que ainda vão nascer, e daqueles que um dia tiveram a oportunidade de aceitar Jesus e estão no inferno. Deus morreu pelas almas do inferno também. Mas por que estão no inferno? Porque escolheram a vida errada. Não amaram Jesus Cristo. Ah, Jesus condenou? Não, é o pecado que condena as pessoas ao inferno. É a escolha delas. Deixa eu tomar água, que estou sem garganta. O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, então eu não posso morrer em pecado. Peça a Nossa Senhora todos os dias da sua vida: Nossa Senhora, não permitais que eu morra em pecado mortal. Valei-me na hora da minha morte, Nossa Senhora. Não permitais que eu morra em pecado mortal. Pede essa graça todos os dias da sua vida. Antes de dormir, reza 3 Ave Marias. Consagra essa noite. Consagra o seu dia. Reza o terço. Reza o rosário. Luta fervorosamente. Leia a Sagrada Escritura. Leia livros dos santos. Leia a doutrina da igreja. Leia o catecismo. Ouve pregações. Faça penitência. Faça a quaresma de São Miguel. Faça todos os esforços e todos os meios de salvar a sua alma. Consagração a Nossa Senhora. Os 5 primeiros sábados, que é a confissão, é a missa, 15 minutos de oração a Nossa Senhora de Companhia Aérea e o Santo Terço. Se fizer 5 primeiros sábados consecutivos, Nossa Senhora promete dar todas as graças na hora da sua morte para a sua salvação. E tem os 12
as 9 primeiras sextas de cada mês ao Sagrado Coração de Jesus, as 12 promessas. E tantas outras, usa o escapulário. Consagra a Nossa Senhora, mas não desista do seu pecado. Mas eu faço tudo isso, se eu pecar, volta ao confessionário e confessa. Se você desistir de Deus, aí Deus não pode fazer salvar. Aos santos da igreja que falam: Deus fez o homem sem a ajuda do homem, mas não pode salvá-la sem a cooperação do homem. Devemos fazer por onde? Deus fez a parte dele. Continuam fazendo, nos convidando a todos os momentos, a todo dia, a se converter, a buscar a conversão nos sacramentos, em pregação, na Sagrada Escritura, nos livros dos santos, nos dogmas da igreja, nos ensinamentos das mensagens de Nossa Senhora, a consagração através do Santo Terço, o Rosário. Só não podemos desistir. Eu estava com uma acusação tão grave na minha vida hoje, agora há pouco, que fazendo essa live já sumiu. É bom quando nós contamos, quando nós compartilhamos as experiências que estamos vivendo espiritualmente para os outros irmãos, porque talvez você já passou ou esteja passando, ou passou por isso e largou para trás, mas hoje o Senhor está te chamando de novo a buscar a confissão, mudar de vida. Gente, se a gente morrer em pecado mortal, se eu morrer em pecado mortal, não adianta eu ter feito a consagração, feito live, não adianta eu ter falado bem de Maria, não adianta eu ter o autoconhecimento, ser intelectual na minha fé católica, vai tudo para água abaixo se eu morrer em pecado mortal. Mas eu preguei em teu nome, eu expulsei o demônio em teu nome. Afastai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Meu Deus, se eu ouvir falar isso do próprio Cristo na hora do seu julgamento. Você sabe qual é a maior dor das almas condenadas neste momento do inferno? É saber que um dia elas ouviram uma live como essa, outras pregações maravilhosas, melhores do que a minha. Pensa naquelas pessoas que ouviram o São João Maria Vianney pregando, Santo Antônio de Pádua pregando e não se converteram. Se condenaram ao inferno. E olha que esses homens eram santos, puro Espírito Santo. No tempo de Jesus, quantas pessoas conheceram Jesus e não acreditaram? Morreram naquela sua vida e se condenaram ao inferno. Como estarão hoje? 1000 anos. Eu fico pensando nisso. Passou 2000 anos. Não é nada do que é uma eternidade no inferno. Porque quem entra no inferno nunca mais sai. Purgatório, o fogo é comparado com o fogo do inferno, mas as almas já estão salvas. É um lugar de purificação. Elas vão para o céu. Que uma vez que você confessou e não reparou seus pecados, você vai reparar lá no purgatório. A alma fica limpa, mas fica cheio de mancha do pecado. Confessado, perdoado, beleza, lutou, confessou, morreu em estado de graça, mas na vida teve muitos pecados graves. Não reparou? Paga no purgatório, mas eles estão salvos. Você pega uma tábua e faz coloca um monte de prego, ali os pregos são os pecados, gira um por um. A tábua ela está limpa, mas os furos ficam naquela tábua. Esse é o pecado da nossa alma. E só o purgatório para nos purificar. E é tão misericórdia, tão bondoso Deus, que os nossos anjos da guarda, no momento que as pessoas entram no purgatório, o nosso anjo da guarda, ele fica do nosso lado consolando. Gente, coisa linda isso aí. Quando a alma do purgatório, nesse momento as almas do purgatório estão com seus anjos da guarda do lado, consolando elas. Existe sofrimento, mas a esperança de elas ir para o céu é grande, e elas vão para o céu. Agora, gente, almas que vão para o inferno não tem volta.
porque escolheram viver uma vida má. Podia ter amado Jesus na terra, mas amar os prazeres da carne, acreditaram falsos deuses, acreditaram crenças e religiões onde nunca Jesus esteve, e não se arrependeram. Essas pessoas, essas almas que estão nesse momento, elas estão sofrendo com a pior dor, o remorso. O arrependimento tardio não tem como voltar. Elas estão lá sendo judiadas pelos demônios, servindo os demônios. Enxofre, choro e ranger de dentes. Almas amaldiçoadas. E o choro delas, ranger de dentes, é a amargura de saber que um dia tiveram oportunidade de amar Jesus nesta terra. Se pudesse você perguntar para uma alma do inferno, para ela, se você perguntasse um dia para ela, tivesse condições, e perguntar para uma alma que está no inferno neste momento, o que mais você queria, se pudesse você fazer agora neste momento, eu garanto que seria voltar para a terra e amar Jesus Cristo, buscar a salvação da minha alma para não vir parar para esse lugar. Não era ficar rico, né? Deus não ia pedir, eu queria ter uma vida na terra de não para me desfrutar das coisas da terra. A vontade das almas do inferno neste momento seria: se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente. Eu ia dar minha vida a Jesus Cristo para não vir parar para esse sofrimento eterno. Por isso que o demônio, ele não quer que você se confesse. Por isso que Satanás, ele ruge como leão dos confessionários, ele perturba o sacerdote, ele quer destruir o sacerdócio. Por isso que muitos padres falam que aquilo não é pecado, transar fora do casamento não é pecado, viver segundo união. Você casou na igreja, separou e está morando junto com outra pessoa, sem anulação de casamento, não é pecado, pode comungar. É isso que o demônio quer, porque você vivendo num estado de vida assim, você vai morar no inferno. É contra a lei de Deus, a lei da igreja. O demônio quer que nós vivemos de qualquer jeito, como os mundanos, como pagãos. Está cheio de católicos pagãos. Hoje eu estava na Santa Teresinha, aqui no Menino Jesus. E tá bom, fui lá que eu fui confessar. Aquele batizado lindo e maravilhoso. Na hora de tirar a foto, acabou a missa. Só faltava subir em cima do altar. Não tem respeito. A freira estava na sua cabeça. Eu falei: irmã, você acha que esse povo está batizando seus filhos, frequenta a igreja? Veja pelo tipo de comportamento que eles têm dentro da igreja, sem julgamento. Porque se eles soubessem o que é aquele altar ali, não tinha nem subido no púlpito para tirar foto. Podia tirar assim, de frente para o altar, mas sem estar em cima. Não falta de respeito, as mulheres mal vestidas. Eu pensei, acabou o batismo, vão encher a cara de churrasco. Vai beber todas. Colocar funk. Colocar música mundana. Esses são os católicos de hoje. Você acha que tem céu uma raça dessa? Se morrer nesse estado? É isso que o demônio quer. Você acha que tem céu para essas pessoas que vivem amaziados? Que casou um dia na igreja católica, prometeu juramento para Deus ser fiel na alegria, na tristeza, na doença. Prometeu para Deus no altar. E hoje vive segundo união. Você acha que tem céu uma raça dessa? Não tem. Vai queimar no inferno se não se arrepender. É a doutrina da igreja. Pronto, falei. Não tem céu. Não adianta a missa de sétimo dia com uma enganação. Porque a missa de sétimo dia é válida para aquelas pessoas que morreram de santidade. E ela precisa não só de missa de sétimo dia, mas rezar todos os dias a missa para ela. Se morreu em estado de graça, pode ser que elas passem por purgatório, provavelmente. Elas merecem missas para a reparação dos seus pecados, ali sair o mais rápido possível do purgatório e para o céu, para o paraíso. Mas se morre em estado de pecado mortal, como que diz a Bíblia, sem
morrer sem estar feito a vontade de Deus, sem ter obedecido os mandamentos e os mandamentos da igreja, não tem céu para essas pessoas. Nem para mim teria céu se eu vivesse uma vida assim. Nem para mim. Gente, aqui no Facebook, direto, pessoas, mulheres, vira e mexe, que já foi casada, dá em cima, chama de amor, nem me conhece, nunca me viu pessoalmente, chama de amor, você é um homem da minha vida. Pô, por favor, pessoas novas, mas pessoas já de caminhada. Que isso? Tá pior que adolescente. Tá carente? Vai lá resolver com Deus, vai lá adorar Jesus. Ele é o puro amor. Ele sustenta a nossa vida. Tem um amor maior do que o do homem como esse daqui? Quantas vezes eu não estou carente? Sou solteiro, nunca fui casado na igreja. Tenho uma filha. Quando eu estava no mundo, tive uma filha. Eu estava no mundo, eu não fui casado na igreja. Nunca casei. Mas quantas vezes eu estou carente, estou sozinho? Um homem, vou fazer 44 anos. Lógico que eu queria estar bem resolvido na minha vida. Mas vem a carência, é normal. Eu tenho que fazer? Adorar, vou na missa, rezo. Esperar em Deus. Uma pessoa de Deus para mim. Uma mulher que vai ajoelhar comigo para rezar. Desde um namoro. Vai ver com a cidade. Que ama primeiramente Jesus Cristo. Mulher que eu quero para minha vida, para ser minha namorada, minha noiva e mãe dos meus filhos, ela tem que primeiramente amar Jesus Cristo. Como tem o único em primeiro lugar em tudo, Ele. Senão não serve para mim. Porque se ela não coloca o Senhor na sua vida, como o centro da sua vida, Ele em primeiro lugar, nunca vai me amar. Nunca vai amar meus filhos, nunca vai respeitar. A primeira crise conjugal, traição. Agora, se for uma mulher que coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, e não troca Ele por ninguém, nem por um marido, nem por capricho nenhum, nem para os filhos, essa é a mulher que eu quero para minha vida. Porque eu também serei assim. E se o casal, homem e mulher, põe Jesus em primeiro lugar, no namoro, no noivado e no casamento, só a morte pode separar um casal desse. Porque quando eles colocam, quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida em primeiro lugar, não troco, não vendo, não faço nada, não troco por dinheiro, o Senhor em primeiro lugar na minha vida, o Senhor dá em acréscimo para suprir as nossas necessidades. Mas os católicos vivem hoje isso. É uma carência terrível, porque está acostumado a viver as coisas do mundo. Não temos mais vida de oração, não temos mais sacrifício, não temos mais jejum, não buscamos mais Jesus, adoração. Não buscamos mais o Senhor diariamente na Santa Missa todos os dias, quando nós podemos. Não se confessa mais. Se vestimos como os mundanos, falamos como os mundanos. Curtimos as coisas do mundo. É por isso que a nossa vida não vai para frente. Eu falo por mim, porque eu dei uma baixa terrível depois que conheci uma pessoa. E quase me arrastou para o mundo de novo. O mesmo pecado que eu caí uma vez e me afastou da igreja. Mulher. Dessa vez católica mundana. E arrasta. E Deus falou comigo de novo. Você vai permitir isso de novo na sua vida? Eu estou com você. Venha. Larga isso aí. Você não quer ser feliz na sua vida afetiva? Você não quer que te dê a graça de uma família santa? Sai desse caminho tortuoso, meu filho. Eu morri por você, eu te amo. Busca a mim e eu darei tudo que forma conforme a minha vontade e a sua necessidade. Buscar primeiro a Deus. Será que eu estou errado nisso? Não.
Eu creio que não. E o diabo, ele sabe, ele conhece a gente, a nossa fraqueza. Ele conhece as nossas carências. O demônio, ele não lê os nossos pensamentos porque ele não tem como. O diabo não consegue ver nossos pensamentos. Mas ele é um observador, é um ser angelical, espiritual e visível. Você não vê ele, mas ele te vê. E fica só te observando. Nas suas atitudes ele ganha a lança e te atende. Nas suas atitudes, daquilo que você gosta. Toda hora cai a internet, toda hora tá caindo aqui. É o demônio, é o Satanás mesmo, mas o sangue de Jesus tem o poder. Ele não quer que fala. Mas isso que eu estou falando para vocês, gente, as tentações são graves. Mas sem elas a gente não é santificado. As tentações, elas têm que vir para nos santificar. Nos ajuda a santificar as tentações. Porque é nesse momento que Deus quer olhar se nós estamos amando Ele de boca para fora ou não. E se cair, Deus está pronto para nos perdoar e reerguer de novo. Minha irmã, meu irmão, não desista. Confessa. Luta. Abandona o pecado. Se é a pornografia, se é os olhos, não pode ver uma mulher de mini saia que deseja. De repente o alcoolismo, a droga, a mentira, pornografia, o adultério. Ou casou um dia na igreja e vive segundo Deus com outra pessoa. E se fosse você, para pensar um pouco. O que mais vale a pena? Viver os prazeres e suprir suas necessidades errada e depois ganhar o inferno? Ou oferecer sacrifício às nossas vontades por amor a Jesus? A nossa vida e ganhar a vida eterna. O sofrimento dessa terra não se compara, diz Paulo, com aquilo que nos espera no céu. Que Deus nos proteja, nos livre de todas as tentações diabólicas. Que a Virgem Maria nos cubra com o seu manto de amor, Nossa Senhora. Livra-nos das mãos e garras do demônio, desse espírito acusador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, não desista de Deus. Pelo amor de Deus, busca a sua salvação. Confessa. Nossa Senhora pede uma confissão uma vez por mês. Nossa Senhora pede confissão uma vez por mês. Comunhão diária, se possível. Faça. E faça penitência, mortificação, abstinência, jejum. Lute. O Senhor, na hora que eu estava começar a live aqui, eu estava em oração, fazendo oração. O Senhor fala para mim, e vou compartilhar para você, que vai servir para você essa graça. O Senhor colocou no meu coração: reza mais, meu filho. A tua vida tem que ser uma vida de oração. Você para, lógico, você tem que trabalhar, cuidar, fazer os seus deveres, né? Cuidar do esposo, da esposa, dos filhos. Mas tira um tempo para Deus. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, Deus. Terceiro lugar, Deus. Sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Você pode ter certeza que você vai fazer todas as coisas muito melhor no seu dia a dia. Que Deus estará com você. E a providência entra na sua vida. A providência divina. Amém? A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão o nosso guia. Retira de Satanás. Nunca não aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Levante-se, Deus, intercedendo pela bem-aventurada Virgem Maria,
São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe. Salve Maria. Dia do Senhor e confessa.